Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, esteja com todas as famílias da terra, os habitantes da terra e do espaço. Porque os espíritos que estão fora do corpo físico, que são nossos parentes, nossos familiares, que hoje já se encontram no plano espiritual, ajudando, nós orientando, nós inspirando, para nós ser criatura cada vez melhor na Terra. Então esse Evangelho da noite, a gente vai falar sobre as revelações. Então nós vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou para iniciarmos as tarefas da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Então, nós estamos nesse Evangelho, temos pedindo para compartilhar, quem gostar do nosso Evangelho. E estou fazendo um convite também. Às terça-feiras, às 20 horas, nós temos um estudo da doutrina aqui na nossa entidade. Que temos todos convidados para nós aprender um pouco mais dos preceitos de Jesus e do mundo espiritual. Como se eles vivem lá, os nossos entes queridos que hoje estão lá, todos trabalham, estudam, tudo que tem aqui tem lá. Aqui é uma xerox desse mundo espiritual. Então nós vamos hoje, é com muito prazer de falar essas palavras consoladoras para todos nós. O livro é Depois da Morte. O autor é Leon Denis. É um livro fantástico que fala muito da filosofia espírita e tem assim, acho que uns 7, 8 livros. E é fantástico. Tem também Espiritismo e Cristianismo, tem vários livros, né, do nosso irmão, esse médio fantástico. O ensino dos santuários produziu homens realmente prodigiosos, pela elevação de vista e pelo valor da obra realizadas. Uma elite de pensadores e de homens de ação, cujos nomes se encontram em todas as páginas da história. Sempre eu digo, quem não conhecer a história da humanidade, do passado, não vai conhecer o presente. Porque não vai ter uma noção o que é uma evolução espiritual na Terra. Quantas etapas, quantas eras já vivemos nas sociedades de vários países, e sempre Jesus nunca deixou nós órfãos. Sempre enviou grandes espíritos em toda parte do planeta Terra para nós ensinarmos. Vejamos bem. Então são grandes homens que as páginas da história que registrou e nós estamos estudando. Daí saíram os grandes reformadores, fundadores de religião, os ardentes propagandistas. Então, nós temos muitos homens que propagou a doutrina espírita na Terra, só que a massa não entendia, e não estamos entendendo ainda até hoje, na verdade. Vamos ver os grandes homens do passado: Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão, Sócrates, Jesus, todos os que têm posto ao alcance das multidões as verdadeiras e sublimes que fazem a sua superioridade. Esses homens eram muito superiores na época e até hoje. Ainda são muito superiores a nós mesmos que vivemos hoje. Lançaram aos ventos a semente
que fecunda as almas, promulgaram a lei moral, imutável, sempre em toda parte, semelhante a si mesma. Quando nós falamos aqui das leis morais, eu quero deixar bem claro que as leis morais são os mandamentos da lei de Deus. Não existe leis morais se não praticarmos as leis de Deus. E nós sabemos que a lei de Deus são 10. 10 leis. Imutável, invariável, perpétua, como Deus. Carta magna, carta da Constituição divina na terra, que nunca vai mudar esses mandamentos. Vai se ampliar, mas mudar jamais. Então, quando falamos em leis morais, leis da natureza, leis divinas, leis de Deus, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Por isso que nós vamos entendendo, mas isso é com o tempo também, e com muita vontade de aprender. Mas não, vejamos bem, mas não souberam os discípulos guardar intacta a herança dos mestres. Mortos estes, os seus ensinos ficaram deturpados, desfigurados, por alterações sucessivas. Os mestres deixaram grande ensinamento espiritual, mas eles morreram, porque ninguém fica na terra para sempre. Foi morrendo esses grandes mestres, e o que ficaram esqueceram. Se iludiram com as ilusões da terra, com os rituais, né? E esqueceram das lições dos grandes mestres que já passaram por nós há milênios. E nós estamos até hoje patinando nas ilusões da terra. A mediocridade dos homens não era apta a perceber as coisas do Espírito. Não tinha essa habilidade, não tinha esse progresso, essa evolução de assimilar essas grandes verdades. Bem depressa as religiões perderam a sua simplicidade e pureza primitivas. A religião dos homens primitivos foi esquecida, foi acusado de todo jeito, feiticeiros, né? Hereges, né? Bruxos, porque eram médios, simplesmente isso. E os apóstolos não eram médios, os profetas não eram médios, Jesus não foi um médio que desceu à terra, se comunicava com todas as categorias de espírito aqui na terra, dos obsessores, dos espíritos das trevas, até Deus, ele se comunicava com tudo, com todos. Então, Jesus é fantástico por isso, né? Então morreram os mestres e depois voltou tudo de novo, os desesperos e as ilusões, né? Vamos lá. E bem depressa as religiões perdem a sua simplicidade. E é verdade, vira tudo em materialismo. E pureza primitiva, já não existia mais. Porque para as pessoas seguir uma religião de Deus, tinha que seguir os mandamentos da lei de Deus. Eu sempre digo uma coisa, aqui na Terra só tem uma religião, não tem duas, gente. Qual é a religião de Deus? É a do amor, da caridade e as leis morais, que são os mandamentos. Enquanto nós não observarmos esses mandamentos, nós vamos ser o último a chegar no reino dos céus, diz Mateus, no capítulo 5, versículo 18 a 20. E o próprio Jesus falou: o céu e a terra passarão, mas essa lei, esses mandamentos não passarão nem uma vírgula, nem um ponto. Vai ter que ser cumprido, na íntegra, os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós até hoje não praticamos, e vai indo talvez milênio para praticar, porque nós somos muito duros de corações. Vamos lá. As verdades que tinham sido ensinadas foram sufocadas sobre os
pormenores de uma interpretação grosseira e material. Daí vem as outras gerações, em outros períodos, pregando, interpretando as coisas grosseiras e materiais, criando dogmas, criando leis, os homens criando leis, que era tudo lei transitória, para envolver aquele povo simples, ignorante, tinha medo de tudo. Medo de fantasma, medo de todo quanto é tipo de que falasse do mundo espiritual. Eles não aceitavam e tinham medo. Abusou-se do símbolo para chocar a imaginação dos crentes. Em muito breve, a ideia mater ficou sepultada, esquecida por eles. A lei de Deus, que eram as ideias puras, ficou esquecido. Começaram a fazer rituais, folclores, tanta coisa, tudo material, tudo envolvimento pelo homem. Agora, as leis de Deus, isso é difícil para praticar. Por isso que não praticamos ainda até hoje. A verdade é compatível. Vejamos que bonito que é, né? Foi sepultado as grandes verdades. E está enterrado, enterramos até... Agora começamos a desenterrar esses diamantes que foi enterrado, esquecida sobre eles. Esquecemos das verdades. A verdade é comparável às gotas de chuvas que oscilam na extremidade de um ramo. O que cai de um ramo? Gotas. Cai as gotas, e sai aquelas gotas puras que vêm da natureza. O que nós rejeitamos, as leis. Enquanto aí ficam suspensas, brilham como um puro diamante aos raios do sol. Desde, porém, que tocam o chão, confunde-se com as impurezas. Pingo, vem aquele pingo puro, brilhando com o sol, daqui a pouco cai no chão, some, desaparece. Teve contato com a terra, como nós. Viemos aqui na terra, temos contato com o corpo físico, esquecemos de tudo. E nem fizemos questão também de saber. Apagamos essas gotas de luzes dentro de nós mesmos. Os que nos veem de cima, marcham-se ao contato terrestre. Tudo que vem de cima vai marchar e ter contato conosco aqui, por intermédio do quê? Da mediunidade e hoje da tecnologia. Muito breve. Vamos ter grande descoberta do mundo espiritual pela tecnologia também. Até mesmo ao seio dos templos, levou o homem às suas ganâncias. O templo deveria ser uma coisa sagrada, virou ganância, cobrança daqui, dali, né? Não teve aquela pureza dentro do templo, porque o templo é feito por mão de homem. Deus não habita em templo feito por mão de homem, disse Paulo. Deus habita dentro dos nossos corações, de acordo com aquilo que somos. Esse é o verdadeiro templo, que os homens esqueceram. Fizeram o templo de pedra e começaram a fazer o que não deveria fazer lá dentro. Deus é muito maior que templo, muito maior que o altar, muito maior que tudo. Os homens que vão contaminando tudo pela frente. Misérias morais. Quantas misérias morais que estão descobrindo hoje, que ficou em segredo mais de 2000 anos. Quanto segredo ficou em 7 chaves? O Papa agora que está lá, o Leão XIV, ele está trazendo o segredo que ficou engavetado há milênios. E vai fazer uma revolução tão grande que nós nem imaginamos. Porque ele veio no tempo certo, a pessoa certa, para desvendar esses mistérios que ficou em segredos. Vai ser descoberto.
Jesus não falou que toda a verdade vai ser descoberta? Que a luz veio para cair em cima do alqueire para clarear todos? Nada ia ficar coberto, tudo ia ser revelado, e agora está começando a ser revelado. Esse terceiro milênio vai ter assim um progresso muito grande espiritual na Terra. Muitas misérias morais dentro dos templos, porque o homem pensa que vai no templo e já estava salvo. A salvação se ganha no dia a dia, com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho, dentro das profissões. Todas as profissões são dignas de evolução na Terra, cada um fazendo a sua parte. Por isso que cada religião, o erro, apanágio da Terra, mistura-se com a verdade, este bem dos céus. Deus manda para a Terra, para nós, todo o ensinamento. Nós é que desvirtuamos. Nós é que materializamos. Só isso. Para se espiritualizar, se materializamos. Pergunta-se algumas vezes se a religião é necessária. Desculpa, tomar uma aguinha aqui. Que a gripe está pegando forte. Pergunta-se algumas vezes se a religião é necessária. Será que a religião é necessária? Os Espíritos ensinam que fora das igrejas existe salvação. Fora da verdade existe salvação. Agora, fora da caridade, não. Para você um dia receber os galardões do céu, você tem que fazer a caridade. O que é fazer a caridade? É aquilo que Jesus ensinou. Dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome, dá o vestuário para aqueles nus, abriga os desabrigados, perdoa as ofensas, abracem as pessoas. Isso é que Jesus ensinava. Que nós tínhamos que fazer a nossa parte, por menor que fosse, mas que fizéssemos. A religião do latim é religarem. O ligar, unir, bem, compreendia e deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, unindo-os por um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. O que fizemos dentro da religião foi tudo aos avessos, fizemos tudo errado. A religião vai vir religar um ao outro, dentro da lei do amor. E o que nós estamos fazendo? Só destruições, só separações, só divisões. Não se acertamos, a religião uma fala mal do outro. Aqui desce o Espírito Santo, mas naquela outra religião não desce, não. Nós temos certo, os outros estão errados. Isto aí é compartilhar dentro da doutrina de Jesus. Jesus amou a todos descamisados da terra. E se ele viesse aqui hoje, ele fazia a mesma coisa. Ia ajudar os pequeninos da terra. Porque se ele quisesse ser rico, ele ia nascer em palácios de ouro. Ele ia nascer na manjedoura. E falou que tinha uma pedra como travesseiro, que não tinha nem lugar para reclinar a cabeça. Então, estamos longe, porque na verdade nós seguimos Jesus. Eu sigo Jesus, procuro, né? Eu não sigo o homem na terra, e nem igreja nenhuma. A igreja sou eu, o templo sou eu. Eu tenho que dar conta daquilo que eu estou fazendo, aonde eu estiver. Aí é diferente. Eu não vou lá na igreja para ser perdoado. O perdão tem que ser conosco, a nossa consciência. Nós temos que limpar a nossa consciência de todo o mal. Há na alma um sentimento natural que arrasta para um ideal de perfeição, em que se identifica com o bem e a justiça. Para se identificar com o bem, nós temos que ver os mandamentos de novo, gente. Se você violar um desses mandamentos,
Você é o mínimo no reino dos céus. Você vai lá milênio para chegar no reino dos céus. E nós não fizemos isso. Simplesmente. Daí a gente fala, oh, eu sigo a doutrina espírita. Nós estudamos a doutrina. Né? Nós estudamos. Mas a religião nós não seguimos ainda. Porque não tem duas religiões na Terra, só tem de Jesus. Os Espíritos não vieram criar outra religião, vieram ensinar nós, observar e guardar os mandamentos de Deus, que está dentro da religião de Deus, que é o cristianismo. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio adaptá-la ao grau de conhecimento dos homens. Não podia fazer muita coisa, porque os homens eram muito atrasados. E somos ainda. Se nós observamos as leis até hoje, imagina aquele tempo de Jesus, mais de 2000 anos atrás. Como nós éramos selvagens, ignorantes. Jesus veio dar de leve alguma coisa para nós. Mas plantou a semente para o futuro. Esse sentimento, o mais nobre, que poderemos experimentar. Se fosse esclarecido pela ciência, fortificado pela razão, apoiando na liberdade de consciência, viria ser móveis de grande e generosa ações. Nós não vamos crescer enquanto não tivermos boas ações, mas marchando, marchando e falseando materialismo, né? Vamos lá, marchando e falseando materialismo, tornou-se muitas vezes pelas aquisições da teocracia um instrumento de dominação egoísta. Ah, você tem que ser da minha religião, se não é, você está perdido, você vai para o inferno. Que inferno? Enquanto nós estamos falando inferno, nós estamos rebaixando a Deus. Estamos agredindo as leis de Deus, agredindo o próprio Deus. Deus vai criar inferno? Deus é pior que nós? Nós vamos criar inferno para os nossos filhos? É evidente que não. Deus vai criar inferno para os filhos dele. Aí é um desrespeito, blasfemas, pecado muito grande. Se não tiver reencarnação, é outra coisa. Se nós negar a reencarnação, estamos negando a bondade de Deus. Ou será que Deus cria um perfeito, um doente, um aleijado, um são, uns analfabetos, outros vêm com cabedal de conhecimento fantástico, desde que nascem? Que Deus vai fazer isso? Mas claro que não. Deus cria todos iguais. E ama todos nós igual. Porque o mais atrasado, ele sabe que um dia vai ser anjo também. Ele tem paciência. E deixa os ensinamentos para nós crescermos. A religião é necessária e imperturbável. A religião é necessária e indestrutível. Porque se baseia na própria natureza do ser humano. Do qual, veja bem, inspirações elevadas. Igualmente, a expressão das leis eternas. A lei humana é uma cópia das leis eternas. E sob este ponto de vista, tendo confundir-se com a filosofia, fazendo com que esta passasse do domínio da teoria, da execução, tornando-se viva e ativa. Teoria não vai levar nós ao céu, gente. Promessa, vem aqui que você está salvo, vem aqui que te vê num pedaço do céu, vem aqui que você vai se salvar. A salvação nós vamos conquistar no dia a dia, nos milênios. Ou você vai aprender todas as profissões da terra na encarnação, ensinando, todas as profissões da terra. Se nós aprendemos uma só muito mal numa encarnação, vamos aprender todas as profissões que tem na terra, toda a ciência, todas. Quantos milênios nós vamos levar para aprender tudo isso? Os anos aprenderam, mas quantos milênios eles viveram? Eles foram criados simples e ignorantes também. Aí é que está a diferença. Pergunta-se algumas vezes se a religião é necessária. A religião, do latim, claro, é unirmos a todos.
A religião é necessária, é indestrutível, mas a religião de Deus, não do homem. Mas para exercer uma influência salutar, para voltar-se a um incitante de progresso e elevação, a religião deve despojar-se dos disfarces com que se realizou, que se revestiu através dos séculos. Nós sempre falseamos as leis de Deus, nós sempre falseamos a lei do amor. Sempre nós desenvolvemos nosso orgulho dentro das igrejas. Achamos que estava lá, nós estávamos acima de tudo. Tudo tinha que contar os pecados para nós, tudo que tinha que se ajoelhar para nós, tudo é santo. Tudo é santo. Que santo? Agora está vindo à tona. O que nós praticávamos dentro das religiões? Não são os seus elementos primordiais que deve desaparecer, mas sim as formas exteriores, os mitos obscuros, ocultos, as assessorias, né? Cumpre evitar confundir coisas tão semelhantes. Confundimos tudo. Nós materializamos todas as coisas espirituais. Rituais de todo tipo e jeito, folclores, todo tipo de coisa. Nós temos aqui para agradar o homem, o olho do homem, mas o espiritual, que é o essencial das nossas vidas, que amanhã todos nós vamos para lá, nós esquecemos. A verdadeira religião, veja, agora é muito interessante, a verdadeira religião é um sentimento no coração humano, e não nós formas uma manifestação exteriores, que está o melhor templo, desculpa, o melhor templo do eterno. Não está oculto a religião está dentro de nós. É nós que construímos. Nós somos arquitetos de nós mesmos. Quem vai levar nós numa manhã melhor é os nossos atos, é os nossos pensamentos, as nossas palavras. Mas nós sabemos disso, mas é difícil botar em prática. Isso nós sabemos também. Difícil botar em prática. Então a religião verdadeira não poderia ser encerrada dentro de regra e ritos acanhados. Religião de Deus, as regras da religião verdadeira de Deus são as leis morais, são as leis da natureza. Isso são regras. Agora, todas as outras foi criado em dogma e regra, isso tudo foi para o homem que criou, temporariamente, porque agora está chegando um fechamento de ciclo. E essas leis que os homens criaram é transitória, gente. Isso aí não vai perdurar por muito tempo, porque nós vamos crescer, evoluir, desenvolvê-lo, as nossas capacidades espirituais. E nada para, é a lei da evolução, a lei de Deus. Não necessita de sacerdote em formas de imagem. Nós criamos imagem de todo tipo, dos homens. São os mitos, os homens, que é a imagem. Isso é muito... deixamos Deus de lado. Jesus e os nossos irmãos, que a imagem de Deus somos nós. Agora criamos um tipo de imagem aí, para quê? Criamos os homens que criam imagem. Mas imagem não existe, gente. Imagem já diz que não existe. Imagem do quê? O que é uma imagem? Quem criou? Homem. Mas ele tem certeza disso que ele criou? Claro que não. Nem ele sabe o que é imagem. É uma comparação, é uma metáfora. Criado pelo homem. Rituais de todo tipo e jeito. Os rituais que nós deveríamos sempre estar em mente são os mandamentos e o Pai Nosso. Mas muitas vezes temos até vergonha de orar o Pai Nosso. Ô Pai, perdoa minhas ofensas, Pai.
Assim como tenho perdoado meus devedores, aquele que me ofende. Isso é muito profundo. Oh, Deus, me perdoe. Mas se eu não perdoo o meu próximo, tira por mim mesmo. Como é difícil perdoar o próximo. Enquanto eu não perdoar, como é que Deus vai perdoar nós? Não tem jeito. Nós temos que perdoar para ser perdoado. Nós temos que amar para ser amado. Nós temos que dar para receber. Você nunca deu nada para ninguém? Quem que vai te dar depois no futuro? Quem que vai contribuir com aquilo que você fez? Você não contribuiu com nada? Você vai esperar o quê? Vai ficar com as mãos vazias, cheio de dor, né? Sozinho, abandonados, porque nunca ajudamos ninguém. Nem nossos pais, muitas das vezes, abandonamos. Quando chegar nós, a velhice, nós queremos ver quem que vai cuidar de nós. Se nós não cuidamos dos nossos avós, nossos pais, quem que vai cuidar de nós quando ficar velho? Ainda não ficar jogados aí, de um lado para outro. Temos que cuidar, é dano que se recebe. Isso Francisco tinha razão. Se nós não dá, vamos receber o quê, gente? Nós temos sempre com as mãos vazias. Nunca ajudamos ninguém. E queremos ser cristãos. Jesus deu todo o exemplo para nós. Deu toda a regra para nós. Dá água para quem sede. Abriga o desabrigado. Não é? Ajuda os enfermos. Dá um abraço nas pessoas. Uma palavra amiga. Nas horas mais difíceis, que o nosso irmão está passando, nós temos que ter um bom senso de ajudar essas pessoas. Porque amanhã pode ser nós que caímos nesse abandono, ou nessa miséria da alma, e miséria também do material. Então nós temos que começar a pensar nas pessoas, para depois as pessoas pensarem em nós também. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus seja conosco. É claro que aqui tem muita coisa para frente, mas a gente vai devagarzinho, a gente vai aprendendo. A gente tem um estudo na terça-feira às 20 horas e tem umas pessoas novas que estão vindo aqui no estudo. Esse é 1000 perguntas, mas 1000 dúvidas. Meu Deus, mas assim eu aprendi assim, porque fizeram isso, me falaram. Agora o que eu faço? O que está certo? Tá, daí eu falei assim que nós levamos muito tempo para aprender. Que Deus nos abençoe e muita paz a todos.